Esta não é apenas uma história sobre um filho ingrato que virou as costas para a própria mãe. É sobre orgulho, ganância e cegueira emocional. É sobre esquecer quem te deu tudo e pagar um preço alto por isso. É uma história de humilhação e de justiça. De uma mãe idosa expulsa da própria casa, tratada como um peso, enquanto guardava em silêncio o maior segredo daquela família. Um segredo capaz de virar toda a herança de cabeça para baixo. Aqui, o amor não vem fácil. Ele é testado, ferido, ignorado, até o momento em que a verdade aparece e não há mais como fugir das consequências. Porque algumas escolhas não podem ser desfeitas. E algumas verdades chegam tarde demais. Se você gosta de histórias que tocam o coração, revelam reviravoltas inesperadas e mostram que o amor verdadeiro não se compra, ele se constrói. Inscreva-se no canal Vidas pelo Amor. Deixe nos comentários seu nome e de onde você está assistindo. Eu leio todos e amo saber até onde essas histórias, narradas com tanto carinho, conseguem chegar. Essa é apenas a primeira de muitas histórias intensas que vamos viver juntos. E eu prometo, cada minuto vai valer a pena. Naquela noite de tempestade, enquanto a chuva castigava as ruas vazias de São Paulo, uma porta se fechou na cara de uma mulher de 72 anos. O barulho seco ecoou mais alto que o trovão. Vai embora, mãe. Você só atrapalha! Gritou Ricardo, o filho que ela criou sozinha depois que ficou viúva. O filho que ela alimentou, vestiu, educou em escola particular, mesmo tendo que trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. Ele a empurrou para fora e jogou 2 malas velhas na calçada encharcada. Vanessa, a nora, ficou atrás dele com os braços cruzados, um sorriso cruel nos lábios. Finalmente, disse Vanessa, agora a gente pode respirar nessa casa. Ricardo fechou a porta, trancou e apagou a luz da varanda, deixando a mãe sozinha na escuridão da tempestade. Dona Célia ficou parada ali, tremendo, não apenas de frio, mas de choque. Seus joelhos doíam da artrose. Suas mãos seguravam com força uma pasta velha de couro marrom, encharcada pela chuva, mas protegida contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era, porque dentro daquela pasta estava o segredo que Ricardo e Vanessa nunca imaginaram. Um segredo de 150 milhões de reais em terras, fazendas, imóveis e títulos que pertenciam legalmente a Célia Maria dos Santos, e apenas a ela. Mas naquele momento, sob a chuva gelada, ninguém sabia. Ninguém, exceto Célia. E ela guardaria esse segredo até o momento certo de revelar. Até o momento em que a justiça chegasse. A vida de Dona Célia tinha se tornado um purgatório silencioso dentro da própria casa. Aquela casa que ela construiu tijolo por tijolo com o suor do trabalho de costureira. Aquela casa cujas paredes ela ergueu, costurando vestidos de noiva até às 3 da manhã, consertando bainhas de calças durante o intervalo do almoço, bordando enxovais nas madrugadas sem fim. Cada cômodo daquela casa guardava uma memória. A sala onde João, seu falecido marido, tocava violão nas noites de Natal. A cozinha onde o cheiro de bolo de fubá enchia tudo aos domingos. A varanda onde Ricardo trouxe Vanessa pela primeira vez, há 10 anos, tímido e sorridente, dizendo: "Mãe, essa é a mulher da minha vida." Célia tinha abraçado Vanessa naquele dia. Tinha chorado de alegria. Tinha acreditado que finalmente teria uma filha. Mas aquela Vanessa do passado tinha morrido, ou talvez nunca tivesse existido. Agora, aquela casa não era mais de Célia, pelo menos não na prática. Embora a escritura ainda carregasse o nome Célia Maria dos Santos, os verdadeiros donos eram Ricardo e Vanessa. Eles tinham tomado o controle aos poucos, com manipulação sutil, até o dia em que Célia assinou um papel que Ricardo disse ser só uma formalidade para facilitar quando você partir, mãe. Ela tinha confiado, tinha assinado, e agora a casa legalmente pertencia a Ricardo. Mas a verdadeira herança, aquela que João tinha deixado escondida, protegida, guardada em segredo absoluto,
Essa ainda era de Célia, e Ricardo não fazia ideia. Célia acordava todos os dias às 5 da manhã. Não porque quisesse, mas porque o despertador do celular de Vanessa tocava alto, propositalmente colocado do lado de fora do quartinho minúsculo onde Célia dormia agora. O que antes era a despensa da área de serviço. O antigo quarto dela, amplo, arejado, com a cama de casal, onde dormiu ao lado de João por 40 anos, agora era o escritório de Ricardo. Um escritório que nunca era usado, exceto para guardar tranqueiras e roupas velhas penduradas em cabides tortos. Célia se levantava devagar. Os ossos doíam mais a cada dia. A artrose nos joelhos fazia cada passo ser uma pequena tortura. Ela calçava as chinelas gastas, as mesmas há 3 anos, e caminhava em silêncio até a cozinha. Sempre em silêncio. Porque se fizesse barulho, Vanessa acordava irritada. E quando Vanessa acordava irritada, o dia inteiro se transformava em um campo de batalha verbal. Célia, você de novo batendo panela às 5 da manhã? Eu não consigo dormir nessa casa, gritava Vanessa da suíte, mesmo que Célia mal tivesse tocado em qualquer utensílio. Célia aprendeu a andar como um fantasma, a respirar baixo, a existir menos. Na cozinha, ela preparava o café, não para ela, para eles. O café passado no filtro de pano do jeito que Ricardo gostava desde jovem, as torradas na chapa, os ovos mexidos com queijo, a mesa posta com capricho, guardanapo de tecido, suco de laranja espremido na hora, o açucareiro cheio. Mas quando Ricardo e Vanessa desciam para o café da manhã, ninguém agradecia. Mãe, você de novo esqueceu de comprar o pão integral? Reclamava Ricardo, sem nem olhar para ela. Eu comprei ontem, meu filho. Está ali na geladeira, respondia Célia com a voz trêmula. Tá velho, Vanessa? Olha isso, pão velho. Ricardo jogava o pacote sobre a mesa com desprezo. A gente pede uma coisa, e a senhora não consegue fazer direito. Vanessa bufava, revirando os olhos. É por isso que eu digo, Ricardo, não dá. Ela não tem mais condições. Esquece as coisas, queima comida, deixa tudo sujo. É hora de você tomar uma decisão. Célia abaixava a cabeça e voltava para o seu canto. O estômago dela roncava de fome, mas ela esperava. Sempre esperava eles terminarem de comer para pegar as sobras. Porque, misteriosamente, a comida da casa tinha começado a desaparecer ou estragar rápido. Célia sabia que Vanessa escondia coisas da geladeira. Sabia que a nora trancava o armário da despensa com cadeado, alegando que era para organizar melhor. Organizar? Que piada amarga. Muitas vezes, Célia comia apenas pão amanhecido com manteiga, ou um resto de arroz frio. Seu corpo, antes robusto e forte, agora estava magro demais. Os vestidos largos escondiam a magreza, mas os ossos do quadril doíam quando ela se sentava. As tardes eram ainda piores. Célia gostava de assistir à novela das 6. Era seu único momento de distração. Sentar no sofá velho da sala, o mesmo sofá que ela comprou a prestações há 30 anos, e acompanhar as histórias da TV. Chorar com os dramas alheios. Esquecer por 1 hora o seu próprio drama. Mas Vanessa não permitia. Célia, eu vou assistir minha série. Você pode ir para o seu quarto? Dizia Vanessa entrando na sala com uma taça de vinho na mão, mesmo sendo 3 da tarde. Mas, minha filha, a novela já começou, ensaiava Célia, a voz fraca. E daí? Eu moro aqui. Eu pago as contas dessa casa. Você quer assistir TV? Compra uma para você. Vanessa fazia uma pausa dramática, o sorriso venenoso. Ah, espera, você não tem dinheiro, né? A risada de Vanessa era cortante como vidro. Célia se levantava devagar, as lágrimas quentes escorrendo caladas. Ela voltava para o quartinho abafado, sentava na beirada da cama estreita, olhava para a janelinha que dava para o muro sujo do vizinho e rezava baixinho. Meu Deus, por que o meu filho virou assim? O que eu fiz de errado? Mas Deus parecia não responder.
As humilhações eram constantes, pequenas, envenenadas. Célia, que cheiro é esse? Vanessa entrava na sala borrifando aromatizador, fazendo cara de nojo. Sério, esse cheiro de velho não dá. Você precisa tomar banho mais vezes. Célia tomava banho todos os dias, mas Vanessa precisava de um motivo para humilhar. Sempre precisava. Ricardo, fala com sua mãe. Ela está usando o sabonete caro que eu comprei. Vanessa exibia a embalagem como prova de crime. Mãe, pelo amor de Deus, usa o sabonete comum. Esse é importado. Custa R$ 60. Ricardo nem levantava os olhos do celular. Célia não tinha usado sabonete nenhum deles. Ela usava o sabonete em barra barato, que comprava com a aposentadoria minguada. Mas não adiantava dizer. Eles não acreditavam. Ou pior, não se importavam. A aposentadoria de Célia era de 1.200, pouquíssimo, mas ela sempre contribuiu para as despesas da casa. Comprava o gás, pagava a conta de luz junto com o filho, comprava comida quando podia. Mas um dia, Vanessa decidiu que isso não era suficiente. Ricardo, sua mãe precisa pagar aluguel, disse Vanessa enquanto eles jantavam e Célia lavava a louça. Célia congelou, as mãos dentro da água com detergente. Aluguel? Mas essa é a minha casa. Eu que construí. Célia virou-se incrédula. Vanessa deu uma risada cruel. Sua casa? Você está morando de favor, Célia. A casa está no nome do Ricardo agora. Você assinou a transferência, lembra? Então, ou você paga R$ 500 por mês ou... Bem, vai ter que arrumar outro lugar. O mundo girou ao redor de Célia. Ela tinha assinado há 2 anos, quando Ricardo veio com um papel dizendo que era só para facilitar quando você partir, mãe, para evitar burocracia. Ela tinha confiado. Tinha assinado. E agora a casa não era mais dela, legalmente. Eu não tenho R$ 500 sobrando, meu filho, sussurrou Célia, a voz quebrando. Ricardo suspirou, impaciente. Então a senhora vai ter que se virar, mãe. A gente não pode mais sustentar a senhora de graça. De graça. A palavra ecoou na mente de Célia como um soco no estômago. Ela que pagou cada tijolo daquela casa, ela que trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo quando Ricardo era jovem, ela que vendeu suas alianças de ouro para pagar a escola particular dele, ela que ficou sem comer para que ele nunca passasse fome. E agora, de graça. As semanas seguintes foram um tormento crescente. Vanessa aumentava a pressão todos os dias. Ricardo, sua mãe ainda está aqui? Ela já achou um lugar? Mãe, a senhora precisa entender. A gente não tem condições. Mas Célia não tinha para onde ir. Não tinha irmãos vivos. Não tinha amigos próximos. Vanessa tinha afastado todos aos poucos, com fofocas e mentiras. Não tinha dinheiro para alugar um quarto. Até que chegou aquela noite. A noite da tempestade. Célia estava no quartinho quando ouviu a porta se abrir com violência. Ricardo entrou. O rosto vermelho de raiva. Vanessa estava atrás dele, os braços cruzados. Mãe, chega, chega. A senhora vai sair dessa casa agora. Ricardo, meu filho, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada? A senhora é o que aconteceu. A senhora é um peso. A gente não aguenta mais. Ele pegou as 2 malas velhas de Célia, jogou roupas dentro sem cuidado, fechou com força. Ricardo, por favor, filho, eu te amo. Eu não tenho para onde ir. Eu não me importo. O grito ecoou pela casa inteira. Vanessa sorriu. Ricardo arrastou as malas até a porta da frente. Célia o seguiu, tropeçando, as lágrimas caindo sem controle. Por favor, meu filho, não faz isso. Tá chovendo. Eu não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de ser um fardo. Ele abriu a porta. A chuva entrava com força, molhando o chão da entrada. E então Ricardo empurrou a mãe para fora. Célia caiu de joelhos na calçada molhada. As malas foram jogadas ao lado dela. A pasta de couro marrom caiu da mão dela, mas Célia a agarrou rapidamente, protegendo contra o peito. Desapareça, disse Ricardo, a voz fria como gelo, e fechou a porta. Trancou, apagou a luz. Dona Célia ficou ali, sozinha, sob a tempestade, tremendo,
chorando, segurando a pasta como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Porque era. Dentro daquela pasta estava o segredo que mudaria tudo. Mas Ricardo não sabia. Vanessa não sabia. E Célia guardaria esse segredo até o momento certo. Até o momento da justiça chegar. Célia caminhou por horas sob a chuva naquela noite. As malas pesavam como chumbo. A pasta de couro estava colada contra o peito, protegida debaixo do casaco encharcado. Os pés doíam dentro das chinelas molhadas. Cada passo era uma agonia. Ela não sabia para onde ir. Não tinha amigos próximos. Vanessa tinha afastado todos com fofocas e mentiras. Não tinha família. Era filha única e viúva. O dinheiro que tinha no bolso era pouco. R$ 83. Tudo o que restava da aposentadoria do mês. Andou pelas ruas desertas do bairro até encontrar uma placa velha e desbotada. Pensão Santa Rita, quartos por dia. O prédio era velho, com pintura descascada e janelas sujas. Mas estava aberto. E Célia não tinha escolha. Ela subiu os degraus estreitos, empurrando a porta de vidro rachado. O cheiro de mofo e cigarro atingiu seu nariz imediatamente. A recepção era minúscula. Um balcão de madeira escura, uma cadeira de plástico, uma televisão velha ligada em volume alto. Atrás do balcão, um homem gordo de uns 50 anos olhou de cima a baixo com desprezo. "Quanto é o quarto?" perguntou Célia, a voz fraca. "40 diária. Pagamento adiantado." Célia tirou as notas molhadas do bolso. Pagou. O homem entregou uma chave enferrujada com um chaveiro de plástico quebrado. Quarto 7, terceiro andar, banheiro no corredor. Célia subiu as escadas devagar, arrastando as malas. Cada degrau parecia uma montanha. Quando chegou ao terceiro andar, estava sem ar, o coração batendo descompassado. O quarto 7 era minúsculo. Uma cama de solteiro com lençóis cinzentos e manchados, um guarda-roupa de madeira podre sem porta, uma janela pequena com vidro rachado que dava para um beco escuro cheio de lixo. Célia trancou a porta e se sentou na beirada da cama. O colchão afundou, velho e mole. Ela colocou as malas no chão e finalmente segurou a pasta de couro marrom com as duas mãos. Seus dedos tremiam. Porque ela sabia o que estava dentro. Sabia desde o dia em que João tinha morrido, há 5 anos. Sabia porque ele tinha sussurrado no leito de morte. "Célia, a pasta marrom, guarda ela. Não mostra para ninguém. Quando você precisar, abre. Você vai entender." Ela tinha guardado. Tinha escondido no fundo do armário durante 5 anos. Nunca tinha aberto, nunca tinha precisado, até agora. Célia respirou fundo. As mãos ainda tremiam enquanto descia o zíper lateral da pasta de couro. O barulho do metal rangendo ecoou no silêncio do quarto. Dentro, a primeira coisa que viu foram envelopes amarelados pelo tempo. Muitos envelopes. Ela os tirou um por um, colocando sobre a cama. Mas quando seus dedos tocaram o fundo da pasta, sentiram algo diferente, algo pesado embrulhado em tecido preto. Célia puxou o tecido devagar e então viu ouro. 3 barras pequenas de ouro puro, cada uma com cerca de 10 centímetros de comprimento. Pesadas, frias, reluzentes sob a luz fraca da lâmpada do quarto. Célia caiu de joelhos no chão, a mão na boca, sufocando um grito. "João, meu Deus, João, o que você fez?" Ela pegou uma das barras com as 2 mãos. Era pesada, real, sólida. Não era sonho, não era ilusão. Era ouro de verdade. Mas de onde tinha vindo aquilo? João era motorista de ônibus. Eles nunca tinham tido muito dinheiro. Viviam de forma simples, honesta. Célia voltou para a cama e, com as mãos ainda tremendo, começou a abrir os envelopes. O primeiro envelope continha uma carta manuscrita. A letra era de João. Célia reconheceu imediatamente a caligrafia caprichada do marido. "Minha querida Célia, se você está lendo isso, é porque eu já parti e você precisa da verdade. Eu nunca te contei, meu amor, mas meu pai, seu sogro Antônio dos Santos, não era apenas um homem simples como eu sempre disse.
Ele era dono de terras, muitas terras. Fazendas inteiras no interior de Minas Gerais e São Paulo, adquiridas no começo do século passado, quando a terra era barata e os homens espertos compravam tudo o que podiam. Meu pai morreu jovem, antes de eu completar 18 anos. E antes de morrer, ele dividiu tudo entre meus irmãos. Mas ele me deixou algo diferente, algo que ninguém sabia, algo que ele guardou em segredo porque sabia que meus irmãos eram gananciosos e iam brigar por tudo. Ele me deixou 3 fazendas registradas em meu nome. Fazendas enormes, Célia. E também algumas propriedades urbanas em cidades que na época eram pequenas, mas hoje são grandes. Eu guardei tudo isso em segredo a vida inteira porque tinha medo. Medo que meus irmãos descobrissem e viessem atrás de mim. Medo que alguém tentasse nos roubar, medo de que o dinheiro mudasse quem nós éramos. Mas agora, Célia, isso é seu. Tudo é seu. Dentro dessa pasta estão as escrituras originais, os documentos de posse, os títulos de propriedade. Tudo registrado em cartório, tudo legal, tudo seu. Use isso quando precisar. Venda se for necessário. Fique rica se quiser. Mas, por favor, meu amor, não deixe ninguém te enganar. Não deixe ninguém roubar o que é seu. Eu te amei todos os dias da minha vida. Seu João. Célia leu a carta 3 vezes. As lágrimas escorriam pelo rosto, molhando o papel amarelado. João tinha guardado tudo aquilo em segredo, durante 40 anos de casamento, e nunca tinha contado. Ela entendeu o porquê. João era um homem simples, humilde, que valorizava a vida tranquila. Ele tinha medo de que o dinheiro mudasse as coisas, e provavelmente teria mudado. Mas agora, Célia precisava daquele dinheiro, precisava daquelas terras, porque não tinha mais nada. Com mãos trêmulas, Célia abriu o segundo envelope. Dentro estava uma escritura pública antiga, datada de 1978. Com o selo do Cartório de Registro de Imóveis de Poços de Caldas, Minas Gerais. Fazenda Santa Helena, 350 hectares. Proprietário, João Carlos dos Santos. 350 hectares. Célia nem sabia direito o tamanho disso, mas parecia imenso. O terceiro envelope continha outra escritura. Fazenda Boa Vista, 420 hectares. Proprietário, João Carlos dos Santos. O quarto envelope, Fazenda São José, 280 hectares. Proprietário, João Carlos dos Santos. Mais de 1.000 hectares de terra no total. 3 fazendas. Então, no quinto envelope, Célia encontrou algo diferente. Escrituras urbanas, imóvel urbano, Rua das Flores, 340, Centro, Campinas, SP. Imóvel urbano, Avenida Paulista, 1200, São Paulo, SP. Imóvel urbano, Praça da Liberdade, 58, Belo Horizonte, MG. Célia não acreditava no que estava vendo. Avenida Paulista? Aquela Avenida Paulista, uma das avenidas mais caras do Brasil? Ela pegou o último envelope, o maior. Dentro estava um documento de avaliação patrimonial recente, datado de 2 anos atrás, com a assinatura de um advogado chamado Dr. Álvaro Mendes. O documento listava todos os imóveis, todas as fazendas, com valores estimados atualizados. E no final, em negrito, patrimônio total estimado, 150 mil reais, 150 milhões de reais. Célia largou o papel como se estivesse queimando. 150 milhões de reais. Ela era dona de 150 milhões de reais. E Ricardo a tinha jogado na rua como se fosse lixo. Célia não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentada na cama, olhando os documentos espalhados, as barras de ouro brilhando sob a luz fraca. Sua mente era um turbilhão de emoções. Choque, tristeza, raiva, medo. Medo porque agora ela sabia a verdade. Ela tinha dinheiro suficiente para mudar de vida completamente. Mas também sabia que se alguém descobrisse, ela estaria em perigo. Por volta das 3 da manhã, Célia finalmente guardou tudo de volta na pasta com cuidado. Fechou o zíper, colocou a pasta debaixo do travesseiro e deitou por cima, abraçando-a como se fosse um bebê. Conseguiu dormir por algumas horas, mas acordou de repente com um barulho.
Alguém estava tentando abrir a porta. Célia se levantou num pulo, o coração disparado. A maçaneta girava devagar. Alguém do lado de fora estava forçando a fechadura. "Quem é?" gritou Célia, a voz trêmula. Silêncio. Então, uma voz rouca de homem. "Abre a porta, vovó, eu só quero conversar." Célia reconheceu a voz. Era o homem da recepção, o dono da pensão. "Eu não vou abrir. Deixe-me em paz." "Vamos, vovó. Eu vi você chegar com aquela pasta. Pasta bonita. Deve ter coisa boa dentro, né?" O pânico tomou conta de Célia. Ele tinha visto a pasta. Tinha percebido que ela estava protegendo algo valioso. "Eu não tenho nada. Vá embora. Se você não abrir, eu tenho chave reserva, viu? Eu sou o dono daqui." Célia olhou ao redor desesperada. Não havia saída. A janela dava para o terceiro andar. A porta era a única saída. E então, num impulso, ela gritou com toda a força que tinha. "Socorro! Polícia! Estão tentando me roubar!" O grito ecoou pelo corredor inteiro. Portas de outros quartos se abriram. Vozes confusas começaram a perguntar o que estava acontecendo. E o homem da recepção parou. Célia ouviu passos rápidos se afastando pelas escadas. Ela encostou na porta, tremendo, as pernas fracas. Quase tinha sido roubada. Quase tinha perdido tudo. Quando o sol nasceu, Célia saiu da pensão sem olhar para trás. Pagou mais uma diária para não levantar suspeitas, mas sabia que não poderia ficar ali. Não era seguro. Ela caminhou pelas ruas de São Paulo, arrastando as malas, a pasta protegida debaixo do braço. Precisava de ajuda, precisava de alguém que entendesse de leis, de terras, de heranças. Precisava de um advogado. Mas advogados eram caros, e Célia só tinha R$ 43 no bolso agora. Foi então que ela se lembrou do documento que tinha visto na pasta. O nome do advogado, Dr. Álvaro Mendes. Ele tinha feito a avaliação patrimonial há 2 anos. Ele sabia sobre as terras de João. Talvez ele pudesse ajudar. Célia pegou o documento e leu o endereço do escritório. Rua dos Bandeirantes, 450, Centro, São Paulo. Ela não sabia como ia pagar um advogado. Não sabia se ele ia acreditar nela. Mas não tinha escolha. Porque agora, Célia tinha uma missão. Recuperar o que era seu. Garantir sua segurança. E, quem sabe, fazer justiça. Justiça contra o filho que a tinha jogado na rua como lixo. O filho que não fazia ideia do erro que tinha cometido. O escritório do Dr. Álvaro Mendes ficava num prédio antigo, mas bem conservado no centro de São Paulo. Célia entrou no saguão e olhou ao redor intimidada. Tudo ali era limpo, elegante. Ela, com suas roupas velhas e malas surradas, sentia-se completamente fora do lugar. Mas ela subiu no elevador mesmo assim. Apertou o botão do quarto andar. Quando as portas se abriram, Célia viu uma recepção pequena, mas bem decorada. Uma moça jovem de terninho azul estava sentada atrás de uma mesa, digitando no computador. Ela ergueu os olhos e olhou para Célia com uma expressão de surpresa misturada com desconforto. "Boa tarde. A senhora tem consulta marcada?" "Não, mas eu preciso falar com o Dr. Álvaro. É urgente. O doutor está em reunião. Se a senhora quiser, pode deixar um telefone e ele retorna." "Eu não tenho telefone." A recepcionista suspirou impaciente. "Então vai ser difícil, senhora. O doutor não atende sem agendamento." Célia sentiu as lágrimas voltando. Ela tinha vindo até ali, arrastado aquelas malas pesadas, com medo de ser roubada a qualquer momento. E agora iam mandá-la embora. Mas então, uma porta lateral se abriu, e um homem de uns 60 anos, de terno cinza e óculos de grau, saiu segurando uma pasta de documentos. "Ana, você pode imprimir a..." Ele parou no meio da frase ao ver Célia, e então seus olhos se arregalaram. "Senhora, a senhora é Célia dos Santos?" Célia piscou confusa. "Sou. Como o senhor sabe meu nome?" Dr. Álvaro se aproximou rapidamente, a expressão chocada. "Eu conheço o seu nome porque eu cuidei dos documentos do seu falecido marido, João Carlos dos Santos. Eu fiz a avaliação patrimonial 2 anos atrás. Ele me pediu para guardar tudo em segredo até que a senhora precisasse." Célia sentiu as pernas fraquejarem de alívio.
Então, então o senhor sabe sobre as terras, sobre a herança? Sei, e sei exatamente quanto vale. Dr. Álvaro olhou para a recepcionista. Ana, cancele minha próxima reunião e, por favor, traga água e café para nós. Ele se virou para Célia e sorriu, um sorriso genuíno e gentil. Dona Célia, entre. Vamos conversar. E eu prometo, a partir de agora, a senhora não precisa ter medo de nada. Célia seguiu o advogado até a sala dele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez, desde a noite da expulsão, ela sentiu esperança. Dr. Álvaro Mendes sentou-se atrás de sua mesa de madeira escura e indicou a cadeira acolchoada à frente para Célia. Ela se sentou devagar, ainda segurando a pasta de couro marrom contra o peito. Dona Célia, primeiro eu preciso que a senhora saiba de algo importante. Começou o advogado, a voz calma e firme. Seu João me procurou há 2 anos porque estava com medo. Ele tinha descoberto que estava doente e queria garantir que, quando ele partisse, a senhora estaria protegida. Célia enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ele nunca me contou nada disso, porque ele te amava e não queria te preocupar. Mas ele me pediu para fazer 2 coisas. Primeiro, avaliar todo o patrimônio que ele tinha herdado do pai dele e nunca tinha usado. Segundo, preparar tudo para que a transferência para o seu nome fosse automática e indiscutível. Dr. Álvaro abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa, cheia de documentos organizados com clipes coloridos. Tudo o que está aqui é legal, registrado, autenticado. As fazendas, os imóveis urbanos, tudo está em seu nome desde o dia em que seu João faleceu. A herança já foi transferida oficialmente. A senhora é a única proprietária legal. Célia respirou fundo, tentando processar aquilo tudo. Mas quanto vale tudo isso? 150 milhões de reais, dona Célia. E isso é uma estimativa conservadora. Se a senhora decidir vender, provavelmente consegue mais. O número era tão absurdo que Célia quase riu. Ela, que nos últimos meses tinha comido pão amanhecido e dormido num quartinho de despensa, era dona de 150 milhões de reais. E o que eu preciso fazer agora? Perguntou Célia, a voz trêmula. Primeiro, a senhora precisa de um lugar seguro para ficar. Essas barras de ouro que a senhora está carregando valem cerca de 200 mil. E os documentos que a senhora tem nessa pasta são a prova do seu patrimônio. A senhora não pode ficar numa pensão barata. É perigoso. Mas eu não tenho dinheiro agora. Só tenho 43 reais no bolso. Dr. Álvaro sorriu gentilmente. Dona Célia, a senhora é minha cliente. E mais do que isso, a senhora é a viúva de um homem que confiou em mim. Eu vou ajudar a senhora. Hoje mesmo vou providenciar um hotel seguro e confortável para a senhora ficar. Tudo por minha conta. Depois, vamos vender uma das barras de ouro para a senhora ter dinheiro em mãos. E então, vamos começar a organizar tudo. Célia não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O senhor faria isso por mim? Já estou fazendo. Enquanto Célia começava a reconstruir sua vida com a ajuda de Dr. Álvaro em outro canto da cidade, Ricardo e Vanessa estavam tendo uma manhã comum. Ricardo estava sentado no sofá, assistindo televisão e comendo salgadinhos direto do pacote. Vanessa estava na cozinha pintando as unhas e reclamando da falta de empregada. Eu disse para você, Ricardo, a gente devia ter contratado alguém antes de mandar sua mãe embora. Agora eu que tô tendo que lavar louça. Para de reclamar, Vanessa. A gente economizou 500 reais de aluguel que ela não ia conseguir pagar mesmo. Vanessa ia responder quando o celular de Ricardo tocou. Era um número desconhecido. Alô? Ricardo dos Santos? Sim, quem fala? Aqui é o Dr. Álvaro Mendes, advogado. Estou ligando em nome da senhora Célia Maria dos Santos. Ricardo ficou tenso imediatamente. O que foi? Aconteceu alguma coisa com minha mãe? Sua mãe está bem. Aliás, está muito bem. Estou ligando para informar que a senhora Célia é proprietária legal de um patrimônio considerável, incluindo a residência onde o senhor atualmente reside. Ricardo deu uma risada nervosa. Que patrimônio?
Minha mãe não tem nada. E a casa é minha. Ela assinou a transferência. Ah, sim, sobre isso. A transferência que a senhora Célia assinou foi obtida mediante coação e engano, o que a torna nula judicialmente. Mas isso não é o mais relevante agora. Como assim não é relevante? Quem é você? A voz do advogado ficou fria. Eu sou o advogado que está representando a senhora Célia na reivindicação de suas propriedades legítimas, incluindo 3 fazendas em Minas Gerais e São Paulo, além de imóveis urbanos de alto valor em diversas capitais. O patrimônio total estimado é de 150 milhões de reais. Ricardo sentiu o sangue gelar. O que você disse? 150 milhões de reais, senhor Ricardo. E tudo pertence exclusivamente à sua mãe. Então sugiro que o senhor comece a tratar sua mãe com o respeito que ela merece. E sim, sobre a casa onde o senhor mora, vou entrar com uma ação de reintegração de posse. O senhor tem 30 dias para desocupar o imóvel. E o advogado desligou. Ricardo ficou paralisado, o celular ainda na mão, a boca aberta. Vanessa veio correndo da cozinha. Quem era? Por que você tá com essa cara? Ricardo virou-se para ela, o rosto pálido. A gente fez uma merda, Vanessa. Uma merda enorme. Nos dias seguintes, Ricardo tentou ligar para a mãe dezenas de vezes, mas Célia tinha trocado de número de celular por orientação do Dr. Álvaro. Ricardo foi até a pensão Santa Rita, mas descobriu que ela não estava mais lá. Ele tentou procurar por hospitais, abrigos, qualquer lugar onde ela pudesse estar. Nada. Vanessa, que antes tratava Célia como lixo, agora estava desesperada. Ricardo, a gente precisa achar ela. Você ouviu o advogado? 150 milhões. Ela tá rica e a gente jogou ela na rua. Você acha que eu não sei disso? Ricardo estava destruído. Não dormia, não comia. Passava o dia inteiro tentando descobrir onde a mãe estava. Mas Célia tinha desaparecido. E a cada dia que passava, Ricardo percebia que tinha cometido o maior erro da sua vida. 3 semanas depois da expulsão, Célia estava irreconhecível. Com a ajuda de Dr. Álvaro, ela tinha vendido uma das barras de ouro por 200 mil. Tinha comprado roupas novas, simples mas elegantes. Tinha ido ao médico fazer exames completos. Tinha começado tratamento para a artrose. Tinha até adotado uma cadela pequena, uma vira-lata dócil que ganhou o nome de Esperança. E mais importante, tinha tomado posse de uma das propriedades urbanas que João tinha deixado. Uma mansão no bairro do Jardim Europa, em São Paulo. 3 andares, 8 quartos, piscina, jardim enorme, garagem para 5 carros. Avaliada em 12 milhões de reais. A mansão estava vazia há anos, mas Dr. Álvaro havia contratado uma empresa de limpeza e reforma rápida. Em 2 semanas, a casa estava pronta para receber Célia. Quando ela entrou pela primeira vez, subiu os degraus de mármore da entrada e olhou para o hall gigantesco com lustre de cristal no teto, Célia desabou em lágrimas. João, meu amor, você guardou tudo isso para mim. Doutor, Álvaro estava ao lado dela, sorrindo. Dona Célia, essa é a sua casa agora, e ninguém pode tirar isso da senhora. Célia contratou uma empregada gentil chamada Irene, uma senhora de 55 anos que tinha sido abandonada pela família e precisava de trabalho. Contratou também um motorista e segurança chamado Antônio, um homem sério e honesto de 60 anos. Pela primeira vez em anos, Célia se sentia segura. Mas a paz não duraria muito. 1 mês depois da expulsão, Ricardo finalmente conseguiu descobrir onde a mãe estava. Ele tinha contratado um detetive particular, gastando os últimos R$1.000 que tinha na conta, para rastrear qualquer movimentação no nome de Célia Maria dos Santos. E o detetive encontrou uma mansão no Jardim Europa, registrada em nome dela. Ricardo não conseguia acreditar. Ele foi até o endereço pessoalmente junto com Vanessa. Quando chegaram na frente do portão alto de ferro, com câmeras de segurança e interfone eletrônico, Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Isso aqui deve custar milhões, sussurrou Vanessa, boquiaberta. Ricardo apertou o interfone com a mão trêmula.
Uma voz masculina atendeu. Residência dos Santos, quem fala? Eu sou Ricardo. Ricardo dos Santos, filho da dona Célia. Eu preciso falar com ela. Silêncio. Depois de alguns segundos, a voz voltou. A senhora Célia não deseja receber o senhor. Por favor, eu só quero conversar. Eu preciso pedir perdão. A senhora foi clara. O senhor não é bem-vindo aqui. E o interfone desligou. Ricardo apertou o botão de novo. Ninguém atendeu. Vanessa começou a gritar. Célia! Célia! Abre esse portão! A gente precisa falar com você! Mas nada aconteceu. Ricardo e Vanessa voltaram para casa derrotados, mas Ricardo não ia desistir. Ele tinha um plano. Era uma noite de sexta-feira, 3 dias depois da visita frustrada ao portão. Ricardo tinha bebido meia garrafa de uísque para ganhar coragem. Vanessa estava ao lado dele, igualmente desesperada. Eles voltaram para a mansão, mas dessa vez não foram até o portão. Pararam o carro 2 quadras antes e caminharam sorrateiramente pela calçada. A gente vai pular o muro pelos fundos, sussurrou Ricardo cambaleante. E entrar na casa. A gente precisa falar com ela, precisa fazer ela entender. Ricardo, isso é invasão de propriedade. A gente pode ser preso. Ela é minha mãe. Ela não vai chamar a polícia para cima do próprio filho. Eles foram até os fundos da mansão, onde o muro era mais baixo. Ricardo subiu primeiro, se cortando nos cacos de vidro no topo. Vanessa subiu em seguida, rasgando a calça. Caíram do outro lado, direto no jardim escuro. Tudo estava silencioso. A mansão tinha luzes acesas apenas no 2º andar. Vamos, sussurrou Ricardo. Eles correram até os fundos da casa e tentaram abrir a porta da cozinha. Estava trancada. Tentaram uma janela, também trancada. Foi então que as luzes externas do jardim se acenderam de repente, iluminando tudo com potência cegante. E uma sirene começou a tocar. Alarme! Gritou Vanessa em pânico. Ricardo tentou correr de volta para o muro, mas tropeçou e caiu no chão. A porta dos fundos se abriu com força e Antônio, o segurança, saiu segurando uma lanterna potente e um cacetete. Fiquem parados! Polícia já foi chamada! Ricardo levantou as mãos tremendo. Espera! Espera! Eu sou o filho dela! Eu só quero falar com minha mãe! Antônio se aproximou, iluminando o rosto de Ricardo com a lanterna. Eu sei quem você é e sei o que você fez com ela. Fica aí mesmo e não se mexe. Vanessa estava chorando, as mãos na cabeça. A gente não estava roubando, a gente só queria conversar. Invasão de propriedade é crime, vocês vão responder na justiça. Foi então que a luz da varanda do 2º andar se acendeu. A porta de vidro se abriu e Célia apareceu. Ela estava vestindo um roupão de seda branco, os cabelos presos num coque, os óculos de grau no rosto. Esperança, a cadela, estava aos seus pés, latindo para os invasores. Célia desceu as escadas da varanda com calma, cada passo firme e decidido. Antônio se afastou respeitosamente, mas continuou atento. Quando Célia chegou perto o suficiente de Ricardo e Vanessa, ela parou e os olhou de cima a baixo. Ricardo estava sujo, com sangue escorrendo do braço onde tinha se cortado no muro. Vanessa estava com a calça rasgada, o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eram patéticos. Mãe! Começou Ricardo, a voz quebrada. Célia ergueu a mão, silenciando-o. Vocês invadiram a minha casa. Mãe, eu só queria conversar. Você não atende minhas ligações. Você não abre o portão. Eu não sabia o que fazer. Você não sabia o que fazer? Repetiu Célia, a voz gélida. Da mesma forma que eu não sabia o que fazer naquela noite de tempestade quando você me jogou na rua? Ricardo caiu de joelhos, soluçando. Mãe, eu errei muito, eu tô arrependido, por favor, me perdoa. Vanessa caiu de joelhos também. Célia, a gente errou, a gente estava cego, mas a gente quer consertar, a gente quer te ajudar. Célia deu uma risada amarga. Me ajudar? Ajudar em quê? Vocês querem me ajudar agora que descobriram que eu tenho dinheiro?
Ricardo abriu a boca para negar, mas não conseguiu, porque era verdade. Célia se aproximou mais, os olhos fixos no filho. Vocês me humilharam. Me fizeram sentir que eu era um peso, um fardo, um estorvo. Vocês me tiraram da minha própria casa e agora querem voltar porque descobriram que eu sou rica. Mãe, não é só pelo dinheiro. Eu te amo. Você me ama. Célia inclinou a cabeça. Me responde uma coisa, Ricardo. Se eu não tivesse dinheiro, se eu ainda fosse pobre, você estaria aqui invadindo minha casa, arriscando ser preso só para pedir perdão? Ricardo não respondeu, porque ambos sabiam a resposta. Célia deu as costas e começou a subir as escadas de volta para a varanda. Antônio, quando a polícia chegar, você pode retirar a queixa, mas eles não entram na minha casa nunca mais. Nunca. Ricardo gritou, mãe, por favor! Mas Célia não virou. Ela entrou na casa e fechou a porta de vidro atrás de si. E pela primeira vez na vida, Ricardo entendeu o que tinha perdido. Não era o dinheiro, era ela. 3 meses se passaram desde a noite da invasão. 3 meses que transformaram completamente a vida de Célia. Com a orientação de Dr. Álvaro, ela tinha começado a organizar seu patrimônio. Vendeu uma das fazendas por 45 milhões de reais, dinheiro que agora estava investido em fundos seguros e aplicações que rendiam juros mensais suficientes para ela viver confortavelmente pelo resto da vida. As outras 2 fazendas continuavam produtivas, administradas por gerentes competentes que enviavam relatórios mensais e depósitos regulares na conta de Célia. Os imóveis urbanos estavam alugados, gerando renda passiva constante. Célia não precisava se preocupar com dinheiro nunca mais. Mas mais importante do que o dinheiro era a paz que ela tinha conquistado. Acordava todos os dias às 7 da manhã. Não mais às 5, não mais no escuro, não mais com medo. Tomava café da manhã na varanda ensolarada da mansão, com Irene preparando tudo com carinho. Pão francês quentinho, frutas frescas, suco natural, café passado no filtro de pano como ela gostava. Esperança, a cadela, dormia aos seus pés, roncando tranquilamente. Célia tinha feito amizade com Irene. As 2 conversavam por horas, riam juntas, assistiam novelas juntas. Irene era mais do que uma empregada. Era uma companheira, uma amiga verdadeira. Dona Célia, a senhora já pensou no que vai fazer com toda essa riqueza? Perguntou Irene uma manhã, enquanto servia café. Célia olhou para o jardim, para as flores balançando ao vento, e sorriu. Já, Irene, já pensei sim. E você vai me ajudar. Pela primeira vez em anos, Célia se sentia querida. Mas a ferida deixada por Ricardo, ainda não pelo dinheiro, não pela casa, mas pela traição, pelo abandono, pelas palavras cruéis que nunca poderia esquecer. E Célia sabia que, cedo ou tarde, teria que confrontar aquilo de uma vez por todas. Enquanto Célia prosperava, Ricardo afundava cada vez mais. Depois da invasão frustrada, a vida de Ricardo e Vanessa tinha entrado em colapso total. O Dr. Álvaro tinha cumprido a promessa. Entrou com uma ação de reintegração de posse da casa que Ricardo tinha herdado mediante coação. O juiz analisou o caso, viu as provas de que Célia tinha sido manipulada a assinar a transferência sob pressão psicológica e deu ganho de causa para ela. Ricardo tinha 30 dias para desocupar o imóvel. Ele tentou recorrer, mas não tinha dinheiro para pagar um advogado decente. Tentou vender alguns móveis para pagar as dívidas que estavam se acumulando, mas ninguém queria comprar coisas velhas e usadas. Vanessa, que antes era arrogante e cruel, agora estava desesperada. Tinha voltado a trabalhar como vendedora numa loja de roupas no shopping, ganhando um salário mínimo. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente para o padrão de vida que ela tinha se acostumado. Eles brigavam todos os dias. Gritos que ecoavam pelas paredes finas da casa, que logo não seria mais deles.
Eu avisei você, Ricardo. Eu avisei que a gente não devia expulsar ela. Você foi quem insistiu. Você que dizia todos os dias que ela era um fardo, que ela era velha, que a gente precisava se livrar dela. Porque você deixou. Você é filho dela. Você devia ter defendido ela. Mas não, você era fraco. Sempre foi fraco. As palavras viravam facas. As facas viravam ódio, e o ódio consumia tudo. No 30º dia após a ordem judicial, 2 oficiais de justiça bateram na porta, acompanhados de um caminhão de mudança e 2 policiais militares. Senhor Ricardo dos Santos, temos ordem para desocupar o imóvel. O senhor tem 2 horas para retirar seus pertences pessoais. Apenas pertences pessoais. Os móveis e eletrodomésticos ficam, pois pertencem à proprietária legal. Ricardo olhou ao redor da casa. A casa que a mãe tinha construído. A casa que ele tinha roubado dela. A casa que agora o expulsava como ele tinha expulsado ela. A ironia era cruel e merecida. Ele e Vanessa pegaram roupas, alguns objetos pessoais, fotografias velhas. Encheram 4 malas surradas. Era tudo o que tinham. Saíram pela porta da frente enquanto os oficiais faziam a vistoria. Ricardo virou-se uma última vez para olhar a casa. E pela primeira vez entendeu o que a mãe tinha sentido naquela noite de tempestade. Foram morar num apartamento minúsculo de 1 quarto na periferia da Zona Leste, alugado com o último dinheiro que Vanessa tinha conseguido emprestar da irmã. O apartamento cheirava a mofo. As paredes tinham infiltração. A janela dava para um muro cinza cheio de pichações. Não tinham móveis. Dormiam no chão, em colchões velhos comprados numa loja de usados por 150 cada. Ricardo tinha perdido o emprego. Tinha parado de ir trabalhar depois que descobriu sobre a herança da mãe, achando que seria rico em breve. Agora, sem referências, sem experiência recente, não conseguia arrumar nada. Vanessa passou a sustentar os 2 sozinha com o salário mínimo e odiava Ricardo por isso. Odiava cada vez mais. Eu devia ter casado com o Marcelo, dizia ela, venenosa, enquanto comia um miojo no chão do apartamento vazio. Ele me ofereceu tudo, mas eu escolhi você. Olha onde a gente está agora. Ricardo não respondia. Apenas comia o miojo sem sabor, olhando para o nada. A vida deles tinha se tornado o inferno que eles tinham criado para Célia. 6 meses após a expulsão, numa manhã de sábado ensolarada, Ricardo finalmente juntou coragem para voltar à mansão da mãe. Ele tinha emagrecido 18 quilos. Tinha olheiras profundas que pareciam buracos no rosto. As roupas estavam velhas, surradas, grandes demais no corpo magro. Parecia ter envelhecido 15 anos em 6 meses. Vanessa estava ao lado dele, igualmente destruída. O cabelo sem corte há meses, as unhas roídas, a pele pálida de quem não via sol. Os 2 pareciam fantasmas de si mesmos. Eles não tentaram invadir dessa vez. Simplesmente tocaram o interfone e esperaram, as mãos tremendo. Antônio atendeu. Residência dos Santos. Antônio, sou eu, Ricardo. Por favor, eu só quero falar com minha mãe. Só 5 minutos. Eu imploro. Silêncio longo do outro lado. Depois de alguns segundos eternos, Antônio respondeu. Vou perguntar para a senhora. Mais silêncio. Ricardo segurou a mão de Vanessa, os 2 tremendo de ansiedade. O coração dele batia tão forte que doía no peito. Finalmente Antônio voltou. A senhora Célia vai receber vocês, mas apenas no jardim da frente. Vocês não entram na casa. Um clique. O portão começou a se abrir com um rangido eletrônico suave. Ricardo e Vanessa entraram, caminhando devagar pelo caminho de pedras portuguesas que levava à entrada da mansão. O jardim estava impecável, com flores coloridas, gramado perfeitamente aparado, árvores frondosas oferecendo sombra. Era um paraíso que Ricardo tinha perdido o direito de habitar. E então, Célia apareceu na varanda do 2º andar. Ricardo quase não a reconheceu. Ela estava completamente diferente.
Não mais a mulher frágil, magra, curvada e assustada que Ricardo tinha expulsado. Célia estava com os cabelos bem cortados, em um corte moderno e elegante, pintados de um castanho suave e natural. Usava um vestido de linho azul claro, simples, mas claramente caro. Tinha até um pouco de maquiagem leve que realçava seus olhos. Mas o que mais impressionou Ricardo foi a postura. Ereta, firme, confiante. Os ombros para trás, a cabeça erguida, o olhar direto, sem medo. Ela parecia 10 anos mais jovem. Parecia livre. Célia desceu os degraus da varanda com calma, Esperança trotando ao seu lado, a coleira cor-de-rosa brilhando ao sol. Quando chegou perto de Ricardo e Vanessa, parou a 3 metros de distância. Longe o suficiente para manter a segurança emocional. Perto o suficiente para que eles vissem nos olhos dela que ela não tinha mais medo. "Vocês queriam falar comigo?" A voz dela era tranquila, mas cortante como lâmina afiada. Ricardo deu um passo à frente, as mãos tremendo, os olhos já vermelhos de tanto conter as lágrimas. Mãe, eu nem sei por onde começar. Comece pelo pedido de perdão que você veio dar. Eu estou esperando." A frieza na voz dela cortou Ricardo como vidro. Ele caiu de joelhos no chão de pedra, as mãos juntas em súplica, como um mendigo implorando por moedas. "Mãe, eu errei. Eu errei muito. Eu fui um filho horrível. Eu te machuquei. Eu te humilhei. Eu te expulsei como se a senhora não valesse nada. Mãe, eu tô pedindo perdão do fundo do meu coração. Eu tô passando mal todos os dias. Eu não durmo direito. Eu tenho pesadelos. Eu lembro daquela noite toda hora, toda hora. Eu lembro da senhora na chuva, tremendo, com aquelas malas velhas. Mãe, me perdoa, por favor." A voz dele quebrou no final. Ele soluçava alto, o corpo inteiro sacudindo. Vanessa, ao lado, caiu de joelhos também, com dramaticidade exagerada, as mãos no rosto. "Célia, eu também errei. Eu fui cruel. Eu fui horrível com a senhora. Mas eu não sabia. Eu não sabia de nada. Se eu soubesse que a senhora tinha tudo isso, eu nunca..." Ela se calou de repente, percebendo o erro mortal das palavras. Célia deu um passo à frente, os olhos fixos em Vanessa como lasers gelados. "Se você soubesse que eu tinha tudo isso, o quê? Você não teria me expulsado? É isso?" A voz dela era gelo puro. "Então você só se arrepende porque eu tenho dinheiro agora. Não porque você foi cruel, não porque você me humilhou, mas porque descobriu que eu sou rica." Vanessa abriu a boca, mas nenhum som saiu. O silêncio confirmava tudo. "Responde, Vanessa, responde agora." "Não, não é isso. Eu me arrependo porque eu fui má." Mas a mentira era óbvia demais. Até Vanessa não conseguia acreditar no que estava dizendo. Célia virou-se para Ricardo. "Levanta, Ricardo." Ricardo obedeceu, cambaleante, os joelhos ralados na pedra, os olhos inchados de tanto chorar. Célia se aproximou dele. Ficou cara a cara. Mãe e filho. Separados por apenas meio metro de distância, mas por um abismo infinito de mágoa. Ela ergueu a mão. Por um instante, Ricardo pensou que ela fosse abraçá-lo, perdoá-lo, dizer que estava tudo bem. Mas Célia apenas tocou o rosto dele com as costas da mão. Um toque frio, distante, como quem toca a lápide de um túmulo. "Eu limpei suas fraldas quando você era bebê, Ricardo. Eu passei noites acordada quando você tinha febre. Eu vendi minhas joias, minhas alianças de ouro que seu pai me deu para pagar sua escola particular. Eu trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo. Costureira de dia, faxineira à tarde, passadeira de madrugada, para você nunca passar fome, para você ter roupa boa, para você estudar." A voz dela era baixa, mas cada palavra era uma punhalada certeira. "E você me jogou na sarjeta, na chuva, na tempestade, como se eu fosse lixo, como se eu não valesse nada. Mãe, eu sei, eu reconheço tudo. Você sabe? Sabe mesmo?" Célia inclinou a cabeça, os olhos penetrantes.
Você sabe o que é dormir num quarto de pensão imunda, com cheiro de mofo e rato, sem travesseiro, sem cobertor decente, sem saber se vai ter comida no dia seguinte? Você sabe o que é acordar com fome, com frio, com medo de ser roubada? Você sabe o que é olhar para a casa que você construiu tijolo por tijolo e ver seu próprio filho, o filho que você criou sozinha depois que ficou viúva, fechando a porta na sua cara? Ricardo caiu de joelhos de novo, as mãos juntas em súplica desesperada. Mãe, eu imploro, me dá uma chance só. Eu vou mudar, eu juro por Deus, eu juro pela memória do meu pai. Deixa eu morar aqui, deixa eu te ajudar, deixa eu cuidar da senhora. Eu vou ser um filho melhor, eu prometo. Célia deu um passo para trás, respirou fundo e então sorriu. Não foi um sorriso de felicidade, foi um sorriso de quem finalmente entendeu o próprio poder. O poder de escolher, o poder de dizer não. Não, Ricardo. Mãe, eu disse não. A voz dela ecoou pelo jardim inteiro como um trovão. Eu perdoo você no meu coração. Eu perdoo porque eu preciso disso para ter paz interior. Porque guardar ódio envenena a alma. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa deixar você entrar na minha vida de novo. Vanessa se levantou desesperada, a voz esganiçada. Célia, a gente está precisando, a gente está devendo aluguel, a gente não tem comida decente, a gente vai ser despejada de novo. Célia virou para ela, os olhos gelados. E você acha que isso é problema meu? Vocês fizeram escolhas, vocês me trataram como lixo. Agora vivam com as consequências dessas escolhas. Mas a gente é família, gritou Ricardo, a voz esganiçada, desesperada. Família? Célia deu um passo firme na direção dele, o dedo em riste, a voz cortante. Família não abandona, família não humilha, família não expulsa na tempestade. Vocês destruíram o significado sagrado dessa palavra quando fecharam aquela porta na minha cara, quando me deixaram na chuva. Quando riram de mim. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, sufocante. Ricardo e Vanessa estavam paralisados, as lágrimas agora de desespero real, escorrendo sem controle. Célia respirou fundo, acalmou o coração que batia acelerado e finalmente disse: Seu Antônio, por favor, acompanhe essas pessoas até o portão. Antônio, que estava observando tudo a poucos metros de distância, acenou respeitosamente e se aproximou. Vamos, saiam, por favor. Ricardo tentou uma última vez, a voz quebrada. Mãe, por favor, só mais um minuto. Célia virou as costas. Começou a subir os degraus de volta para a varanda e, sem olhar para trás, disse em voz alta e clara: Quem me jogou na chuva não merece desfrutar do meu sol. O portão se fechou atrás de Ricardo e Vanessa com um clique final e definitivo. Os dois ficaram ali do lado de fora, olhando para a mansão através das grades de ferro. E então, Ricardo desabou completamente. Sentou no meio-fio da calçada, a cabeça entre as mãos, soluçando como uma criança perdida, os ombros sacudindo violentamente. Vanessa, ao lado, não chorava. Apenas olhava para o nada, o rosto vazio, derrotado, sem vida, os olhos vidrados como os de um peixe morto. Dentro da mansão, Célia subiu até o quarto principal. Sentou na beirada da cama de dossel, as mãos tremendo levemente pela adrenalina da confrontação. Esperança subiu na cama com dificuldade, encostou a cabeça pequena no colo dela e gemeu baixinho, como se entendesse. Célia acariciou o pelo macio e quente do animal. E finalmente deixou as lágrimas virem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de alívio, de vitória. Nas semanas seguintes, Célia colocou em prática o plano que havia decidido desde o primeiro dia em que acordou na mansão. Com a ajuda de Dr. Álvaro, ela criou a Fundação João e Célia, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar idosos em situação de vulnerabilidade social e abandono familiar. A fundação oferecia abrigo digno para idosos abandonados por suas famílias ou sem condições de se sustentar,
Assistência médica gratuita e completa, incluindo dentista, oftalmologista, cardiologista. Atividades recreativas, baile aos sábados, bingo, coral, aulas de pintura, fisioterapia para problemas de mobilidade, psicoterapia para traumas de abandono. Um espaço onde os idosos pudessem viver com dignidade, respeito e amor verdadeiros. Célia investiu 20 milhões de reais na fundação. Comprou um terreno enorme de 5.000 metros quadrados, na zona oeste de São Paulo, próximo ao Parque Vila Lobos. Construiu instalações modernas e acolhedoras, quartos individuais com banheiro privativo, jardins amplos com bancos e fontes, biblioteca com milhares de livros, sala de jogos, sala de TV com poltronas confortáveis, capela ecumênica para quem quisesse rezar, cozinha industrial que produzia comida caseira de verdade. Contratou profissionais qualificados e apaixonados pelo trabalho. Médicos geriatras, enfermeiros experientes, psicólogos especializados em terceira idade, fisioterapeutas, cozinheiros que faziam comida com tempero de vó, seguranças gentis e atenciosos. A inauguração foi marcada para um sábado de sol radiante. Dezenas de idosos, antes vivendo em condições precárias, dormindo em abrigos superlotados ou abandonados por famílias ingratas em asilos baratos e cruéis, agora tinham um lar de verdade. Célia estava lá na entrada, vestindo um terno branco elegante, segurando uma tesoura dourada para cortar a fita vermelha. Ao seu lado, Dr. Álvaro, Irene, Antônio e uma pequena multidão de voluntários, jornalistas e curiosos. Quando Célia cortou a fita, todos aplaudiram. Os idosos que já estavam lá dentro saíram para o jardim, sorrindo, alguns chorando de felicidade, outros acenando para as câmeras. Uma senhora de 78 anos, chamada Dona Marlene, que tinha sido encontrada dormindo num ponto de ônibus depois que os filhos a expulsaram de casa, abraçou Célia com força e sussurrou no ouvido dela: "Obrigada, minha filha. Você é um anjo. Deus te abençoe." Célia chorou, abraçou Marlene de volta e sentiu que finalmente tinha encontrado seu propósito. A imprensa cobriu tudo. A história da viúva humilde que encontrou uma fortuna escondida pelo marido e escolheu usar o dinheiro para ajudar os outros viralizou nacionalmente. Apareceram reportagens na TV Globo, no Jornal Nacional, no Fantástico. Entrevistas em jornais como Folha de São Paulo e O Globo. Matérias em revistas como Veja e Isto É. Célia se tornou conhecida como a mulher que transformou dor em amor. E Ricardo viu tudo pela televisão. Ele estava sozinho no apartamento miserável. Vanessa tinha ido embora na semana anterior. Não suportava mais a pobreza e o arrependimento constante de Ricardo. Foi morar com a irmã em outro estado, sem olhar para trás. Ricardo viu a mãe na TV cortando a fita da fundação. Viu ela sorrindo, viu os idosos abraçando ela, agradecendo, chamando ela de anjo, de mãe, de salvadora. E ele entendeu finalmente com clareza absoluta o que tinha perdido. Não era o dinheiro, não era a herança, não era a mansão. Era ela, era a bondade dela, era o amor incondicional dela. Era a única pessoa no mundo que realmente o amava de verdade, e ele tinha jogado tudo isso fora. 6 meses depois da inauguração da fundação, Célia estava sentada na mesma varanda da mansão, numa tarde ensolarada de domingo, tomando chá gelado de limão. Esperança estava aos seus pés, dormindo tranquilamente. Irene estava sentada ao lado, rindo de alguma história boba que tinham acabado de contar uma para a outra. A vida era boa, simples, mas profundamente boa. Célia não tinha mais medo, não tinha mais dor constante no peito, não tinha mais vergonha de existir. Ela tinha aprendido algo fundamental, algo que mudou sua perspectiva para sempre. Nem todo filho merece a mãe que tem, mas toda mãe merece respeito, dignidade e amor. E se ela não recebia isso de quem deveria dar, de quem ela criou, alimentou, vestiu, educou, ela tinha todo o direito de buscar essa dignidade em outro lugar. Porque família não é apenas sangue.
Família não é apenas DNA. Família é quem fica quando as coisas ficam difíceis. Família é quem acolhe sem julgar. Família é quem ama de verdade, sem condições, sem interesses. E Célia tinha encontrado sua verdadeira família em Irene, que a tratava com carinho todos os dias, em Antônio, que a protegia e respeitava, nos idosos da fundação, que a chamavam de mãe e a abraçavam com gratidão sincera, em Esperança, que dormia aos seus pés e a olhava com amor incondicional. Ela olhou para o céu azul, para as nuvens brancas deslizando devagar como algodão, e sussurrou baixinho, como uma oração. Obrigada, João, por tudo, por ter guardado isso para mim, por ter me protegido mesmo depois de partir. Você me salvou quando eu mais precisava. E agora eu vou passar o resto da minha vida salvando outros, em sua memória, em nossa memória. E pela primeira vez em muito, muito tempo, talvez pela primeira vez desde que João tinha morrido, Dona Célia se sentiu verdadeiramente em casa. Ricardo nunca mais conseguiu se recuperar completamente. Ele e Vanessa se separaram definitivamente. Ela não suportava mais a miséria e foi embora sem deixar endereço, bloqueou o número dele e desapareceu completamente de sua vida. Ricardo arrumou um emprego simples como entregador de aplicativo. Trabalhava 12 horas por dia, 7 dias por semana, para ganhar o suficiente para o aluguel e comida básica. Morava sozinho, num quarto minúsculo de pensão, sem móveis, sem TV, sem nada além de um colchão velho no chão e um guarda-roupa de madeira podre. Mas todos os dias, sem exceção, antes de dormir, ele abria uma foto antiga no celular rachado. Uma foto dele com uns 8 anos de idade, no colo da mãe, os dois sorrindo para a câmera, numa festa de aniversário singela, mas cheia de amor. A mãe usava um vestido floral simples. Ele usava uma camisa do Corinthians que ela tinha costurado à mão. E ele chorava. Chorava até dormir de exaustão, porque tinha perdido a única pessoa que realmente o amou de verdade. A única pessoa que teria dado a vida por ele sem pensar 2 vezes. E não havia dinheiro no mundo, não havia arrependimento grande o suficiente que pudesse comprar isso de volta. A história de Dona Célia nos ensina algo que nunca devemos esquecer. Honrarás pai e mãe. Não é apenas um mandamento religioso. É uma questão de humanidade básica, de decência, de gratidão. Quantos filhos por aí tratam seus pais como peso morto? Quantas mães e pais idosos são abandonados, humilhados, esquecidos, desprezados pelos mesmos filhos que eles criaram com tanto sacrifício e amor? E quantos, como Ricardo, só voltam quando descobrem que há dinheiro envolvido? Quando percebem que podem lucrar? Quando o interesse substitui o amor? Célia fez a escolha certa. Ela perdoou no coração, mas não permitiu que a falsidade e o oportunismo entrassem de novo na sua vida. Ela escolheu viver com dignidade. Ela escolheu cercar-se de pessoas que a amavam de verdade. Ela escolheu ajudar quem realmente precisava, sem esperar nada em troca. E você? O que você faria no lugar dela? Você perdoaria um filho que te expulsou de casa, que te humilhou, que te tratou como lixo? Deixe sua resposta nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. Eu leio todos e respondo quando posso. E se essa história te emocionou de verdade, se você acredita que pai e mãe merecem respeito sempre, se inscreva neste canal agora. Aperta aquele sininho para não perder as próximas histórias. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem urgente, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser lembradas, precisam ecoar nos corações. E quem sabe, possam até salvar uma relação familiar antes que seja tarde demais, antes que a porta se feche, antes que a tempestade venha, antes que o arrependimento seja a única coisa que reste. Até o próximo vídeo, meus queridos. E lembrem-se sempre, quem planta vento, colhe tempestade. Mas quem planta amor, colhe paz eterna.